Olá, eu sou Gleidson Monteiro, sou sócio fundador do escritório Monteiros Advogados, um escritório que é especialista em direito previdenciário, e nesse momento eu estou diretamente aqui da nossa sede em Belém do Pará para tratar de um assunto muito importante. Seguindo a nossa proposta de levar para o nosso público um conteúdo um pouco mais claro e simples de ser entendido sobre a revisão da vida toda, eu vou tratar hoje especialmente do processo no STF, em que fase ele está, tá? Mas para isso, até eu chegar lá em que fase ele está, eu vou falar um pouquinho de como ele chegou lá, né? Houve uma discussão, e durante muito tempo essa discussão existia, sobre a forma que era calculado, né, o salário inicial, que a gente chama de RMI, para você que é aposentado. O que acontecia? Quase todas as pessoas se lembram que em 99 houve uma mudança na forma de calcular a aposentadoria. Essa mudança, ela excluiu algumas contribuições, algumas não, bastantes contribuições, basicamente aquelas contribuições anteriores a 94. Então, todo mundo que trabalhou, né, nesse período, até julho de 94, todo o período anterior, só levava em consideração o período para fins de carência, né, que é aquele tempo de contribuição, mas não se levava em consideração o salário de contribuição. Então, quando a gente calcula o valor de uma aposentadoria, a gente leva em consideração dois aspectos muito importantes, que são os critérios para a concessão da aposentadoria, que é a carência, que é o período de trabalho que você tem de contribuição, e os valores que foram contribuídos. Por isso que muitas vezes as pessoas me procuram e eu digo assim, não basta você contribuir apenas, você tem que contribuir bem. Por quê? Cada contribuição eleva os valores depositados unicamente por cada contribuinte. Lá no final, quando você vai se aposentar, é somado todas essas contribuições e aí projetado o salário de aposentadoria que você vai receber. Então, se ficou de fora um longo período, que muitas vezes a pessoa começou a trabalhar em 76, 60, até 94, é óbvio que vai diminuir o valor de contribuição e o valor, basicamente, do salário lá na frente de RMI. O que acontece? Quando começou-se a discutir se isso era constitucional ou não, basicamente foi por uma grande insatisfação de muitos trabalhadores. Porque imagina, você trabalha muito tempo, né, contribui durante muitos anos, mas na hora de calcular a aposentadoria, o que foi contribuído não leva em consideração. Essa discussão foi parar no STJ e do STJ migrou para o STF, né? E ano passado, em dezembro, houve o julgamento pela constitucionalidade ou não da inclusão desses salários. Por quê? Porque justamente em 99 a alteração foi por uma emenda constitucional. Então, em relação à questão de hierarquia de lei, a discussão foi parar no STF. E onde ela está hoje essa discussão? Basicamente, não há mais nenhuma possibilidade de retroagir e mudar o entendimento sobre a constitucionalidade ou não na hora de levar em consideração os salários anteriores a 94 para você melhorar a sua aposentadoria, o seu salário de aposentadoria. Não tem mais essa possibilidade, né? Após a aprovação da sentença do acórdão, que foi publicado, o INSS usou uma medida para que não só protelar, né, o cumprimento dessa decisão, mas ele usou um remédio que a gente chama, né, no meio técnico, justamente para debater algumas situações que podem ocorrer no decorrer do cumprimento dessas decisões, né? E, de certa forma, é até justo, porque tem algumas situações que precisam ser discutidas para que não tenha um impacto negativo até para os cofres públicos e também para que pessoas que achem que possam ter direito realmente seja ordenado, organizado quem vai ter, melhor dizendo, quem vai ter o direito ou não, né?
que são justamente aquelas pessoas que o seu benefício já foi extinto, né? Mas que o cálculo foi feito da maneira anterior. Então, essas pessoas vão ter direito ou não, né? E aí estão alguns benefícios que realmente já estão extintos, né? Basicamente, pessoas que tiveram já aposentadoria, que já foi extinta, a pensão, são alguns benefícios que ainda vão ter que ser discutido. E essa discussão está sendo agora em sede de embargos, né? O que acontece, né? Após o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, houve um pedido de vista pelo novo ministro Zanin, e o que houve? Quando ele pediu vista, o processo parou e ele tem um prazo para se manifestar e apresentar o seu entendimento em forma de voto, né? Bom, esse é o cenário da revisão da vida toda, né? E principalmente em relação à questão do processo, uma das coisas que a gente pode deixar seguro, cada pessoa que está assistindo esse vídeo com a gente, é que, assim, é certo, a revisão da vida toda não tem mais uma possibilidade de retroagir. Não tem mais direito, não vai ter um julgamento e esse julgamento vai ser por não aceitar a revisão ou não ter direito à revisão. Não é a discussão, não é essa. A discussão hoje é quem vai ter direito, qual é o alcance da lei para algumas situações específicas. Para você que se aposentou entre 2013 e 2019, pode ter certeza, você pode se achar que tem período de salário de contribuição anterior a 94 e esse período vai fazer sentido para você num cálculo ou rever esse cálculo de concessão, porque esses salários lá atrás faz muita diferença. Sim, não deixe passar essa oportunidade. Procure um escritório de advocacia, procure um advogado especialista e vá atrás dos seus direitos, né? Muitas pessoas procuram o escritório e, apesar de ter uma certa dificuldade, né, não é fácil você entrar, né, com um pedido de revisão contra o INSS. Muitas das vezes eu direciono diretamente para o judiciário, até por entender que uma decisão do judiciário é um pouco mais célere nesse momento, né, e fazer também com que ela se cumpra um pouco mais, de forma um pouco mais célere. As pessoas sentem dificuldades, né? Realmente um processo de revisão, e não é simples, você tem que procurar um profissional que entenda de cálculo para encontrar dentro daquelas contribuições aquelas possíveis de realmente fazer sentido no seu caso, para que altere o valor de aposentadoria desde o início da concessão até os dias atuais, né? E assim, não esquecer que para os critérios, o único critério que impede a pessoa de dar entrada na revisão é a decadência, né? Se a pessoa realmente foi concedida a sua aposentadoria há mais de 10 anos, realmente não há possibilidade de entrar com um pedido, porque a decadência preclui seu direito de agir nesse caso, tá? Então não há, infelizmente, para as pessoas que têm mais de 10 anos, como a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Outro ponto importantíssimo para analisar em sede de revisão da vida toda é que não são só esses salários anteriores, né? É até uma dica que eu dou. Se você tem salários anteriores a 94, que é interessante a inclusão dele para fins de alteração do RMI, do seu salário inicial, é importante também que você faça uma checagem em todas as contribuições apresentadas no INSS, né? Muitas das vezes o trabalhador até chega a perder lá o contra-cheque, mas assim, carteira de trabalho ela é muito importante. Na carteira de trabalho você tem lá o valor do contrato e tem as alterações salariais, e aí se você entrega para um profissional, ele vai saber identificar se os valores que foram informados no INSS se estão batendo com os valores que estão informados ali na sua carteira de trabalho,
responsabilidade aí do empregador, né, recolher e passar para o INSS o mesmo valor que está ali na carteira. Então, não é tão simples você encontrar um profissional que vai estar disposto a checar, mas hoje, né, tem uma facilidade, né? Você tem aí o INSS, inclusive, ele disponibiliza, na hora de fazer a avaliação do melhor benefício, ele já te disponibiliza também essas informações. Muitas vezes, antigamente, ele tinha algumas informações suprimidas, hoje em dia ela vem um pouco mais exposta para você olhar mês a mês o salário. Então, fica por aqui, né? Nós chegamos no fim aqui, para mais um dia aqui de debate sobre a revisão da vida toda e sobre as informações do processo que tramita lá no STF.